Uma lei penal criada hoje pode ter efeito sobre fatos passados? É o que nós vamos estudar hoje. Artigo 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ok? Muito bem. O artigo 2º e o parágrafo único do Código Penal vai tratar da retroatividade da lei penal, trazendo duas premissas. A primeira é que a lei penal é irretroativa. E a segunda é que a lei penal irá retroagir apenas quando trouxer algum benefício para o agente. E isto será uma exceção. O princípio da irretroatividade restringiu-se às normas de caráter penal. As normas de caráter processual vão ter incidência imediata. Toda norma que venha criar, extinguir, aumentar ou reduzir o direito de punir do Estado será considerada de natureza penal. A irretroatividade da lei comporta uma exceção, nas hipóteses em que o crime é permanente, no caso, por exemplo, da extorsão mediante sequestro, onde o crime subsistirá enquanto a vítima estiver com a sua liberdade restringida. Ou nos casos de crime continuado. O caso, por exemplo, dos furtos em diversas casas, uma após a outra, na mesma noite, pelas mesmas pessoas. Tanto continuado como permanente, encerrados na vigência de lei penal mais nova. A súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, ela informa: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Ok? A lei começa a produzir efeitos após a sua entrada em vigor, até que outra posterior, outra que venha depois, a revogue. Esta revogação, ela pode ser expressa ou tácita. Na revogação expressa, a lei posterior, ela declara literalmente que a anterior não produz mais efeitos. Na revogação tácita, a lei posterior não declara expressamente que a anterior não produz mais efeitos, mas com ela é incompatível. As regras estudadas, elas se aplicam nos casos de conflitos intertemporais de leis. O que ocorre quando um fato é praticado sob a vigência de uma lei e no momento em que o juiz ele vai julgar, ele vai sentenciar, esta lei não está mais em vigor. São hipóteses de lei posterior, atinentes ao conflito intertemporal de leis, as seguintes espécies: abolitio criminis, novatio leges in melius, novatio leges impégios, novatio leges incriminadora e lex tertia.
Vamos estudar cada uma delas. Na abolitio criminis, a lei posterior, ela deixa de considerar um fato como criminoso. É uma causa de extinção de punibilidade. Estudaremos quando chegarmos ao artigo 107, inciso 3º do Código Penal. Com a abolitio criminis, em caso de já existir uma sentença com trânsito em julgado, cessam todos os efeitos penais. Então, por exemplo, se estiver presa a pessoa, ele deverá ser libertado imediatamente. E também ele não será considerado mais reincidente. Porém, os efeitos extrapenais subsistirão, como a perda do poder familiar, a perda da habilitação, a perda do cargo público. Ok? A súmula 611 do Supremo Tribunal Federal diz que após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, competirá ao juiz de execuções a aplicação da lei mais benigna. Ok? Na Novatio Legis in Melius, a lei posterior traz um benefício para o agente. Na Novatio Legis in Pegius, a lei posterior, de qualquer maneira, vem a agravar a situação do agente. Na Novatio Legis incriminadora, a lei posterior cria um tipo incriminador, tornando típica conduta que anteriormente era considerada irrelevante penal. A expressão lex tertia significa terceira lei e refere-se a uma combinação de duas ou mais leis, criando uma terceira lei. Isto utilizando parte das leis que beneficiam o réu. Isso é possível? Há posições, tanto no sentido que caberia a sua aplicação, como pelo não cabimento. Ok? A posição atual e dominante no STF, analisada em repercussão geral, é que não é possível a combinação de leis, ainda que para beneficiar o réu. Qual o fundamento? Não é permitido ao juiz criar leis. Porém, na doutrina, a posição dominante é a do cabimento da combinação de duas ou mais leis, criando uma terceira lei, utilizando partes das leis que beneficiam o réu. Nesse caso, o juiz não estaria criando uma terceira lei, mas sim realizando a integração das leis em benefício do réu, o que é constitucionalmente legítimo na aplicação da lei. Ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima.